Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Vamos para mais um vídeo aqui. Hoje nós vamos aprender a calcular e entender ali o estoque mínimo e máximo. Eu vou passar ele de uma forma bem resumida, né? Mais de fácil entendimento. E aí depois a gente pode gravar um vídeo mais avançado com alguns outros flags e tudo mais, né? Se você também utiliza aí o Poder e quer aprender a lógica ou até mesmo se usa outro sistema, eu vou estar explicando nesse vídeo. E eu já queria pedir para vocês curtir, comentar, compartilhar, né? Dar uma força para a gente aí no canal, tá? Então, eu vou abrir o seguinte aqui para a gente fazer o entendimento completo, tá? Então, eu vou abrir aqui, eu vou explicar no bloco de notas, e depois a gente pode até fazer ali no SIS. Mas a lógica serve para qualquer sistema que faça aí o controle do estoque mínimo, máximo, né? Dias de compras e etc. Beleza? Então vamos aqui, ó. Vamos montar aqui um exemplo. Eu vou pegar um item aqui chamado Coca-Cola. Coca-Cola 350 ml, né? Então vamos fazer uma suposição aqui. E em 30 dias eu tenho uma venda de, por exemplo, aqui de 15 mil unidades. Vou pôr 15.042 unidades, né? Então, é, vamos bem devagarzinho aqui, porque eu preciso que todo mundo entenda. Eu vou abrir aqui também uma calculadora, tá? Nós vamos calcular junto aqui, tá? Então, qual que é o primeiro passo? A gente saber quanto que a gente vende no mês. A venda no mês, venda mês, por exemplo, aqui foi de 15.042 unidades, beleza? Eu preciso saber quantos eu vendo por dia, então eu vou fazer uma média. Então vamos supor que no meu mês aqui tenha 30 dias. Então eu vou pegar aquela quantidade ali, vou dividir por 30 dias. Então vai ficar assim, ó. 15.042 dividido por 30 é igual. Vamos usar a calculadora aqui agora. Então dá 15.042 dividido por 30. Então eu tenho uma média de venda diária de 501 unidades, vírgula 4. Aí eu posso arredondar para cima ou para baixo, tá? Então seria 501,4, beleza? Vou colocar aqui na frente que é 501. Vou arredondar aqui um para menos, tá? Então, vamos supor, esse produto aqui, eu compro ele uma vez por semana. Então, uma semana aqui seria 7 dias, né? Então, 7 dias, beleza? Então, o que que eu vou fazer? Se eu vendo 501 unidades por semana, ou por dia, vezes uma semana, seria 501 vezes 7 dias. Que seria o seguinte, vamos calcular? 501 vezes 7 é igual a 3.507 unidades. Então, numa quantidade média, uma semana eu vendo 3.507. Se fosse, por exemplo, 12 dias, seria 501 vezes 12 dias. Vamos calcular? 501 vezes 12, então seria 6.012 unidades. Beleza? Só para vocês entenderem a lógica. O que seria essa quantidade? Ela seria o estoque mínimo. Porque se eu vendo por dia 501 vezes o número de dias que eu quero de estoque, então ali a minha quantidade mínima seria para 7 dias seria 3.507 e para 12 dias 6.012, tá? Isso seria de acordo com o produto. Então, se eu compro ele de 7 em 7 dias, seria essa quantidade. Ah, eu compro ele com 15 dias. Então, 501 vezes 15 dias. Vamos ver quanto que dá? Eu estou fazendo aqui vários exemplos de possibilidades para você adaptar aí na realidade de vocês, tá? Então, 501 vezes 15 dias. Então, meu estoque mínimo para 15 dias seria 5.515 unidades, né? Beleza? Essa aí seria o mínimo. Significa que você vai comprar sempre o mínimo do mínimo? Não, por quê? Porque pode ser que um dia ou outro você venda mais, né? Então você vai fazer uma gordurinha. E para isso a gente tem o estoque máximo, né? Aí, o pessoal de compras, que analisa vendas aí direitinho, ele tem que definir um estoque máximo. Quanto que é o estoque máximo desse produto que você precisa ter no seu estoque? Vamos fazer um exemplo aqui de 15%, mas poderia ser outro percentual, né? Então, o estoque máximo aqui, ó,
seria o percentual que eu quero de sobra de gordurinha, né? Vou colocar 15%, tá? Então, anotei aqui 15%. E aí, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar essas quantidades aqui, ó, que ele está sugerindo. Então, por exemplo, para 7 dias é igual 3.507 mais 15%. Vamos calcular? Ó, vamos lá? 3.500, opa, 3.507 vezes 1,15. Então, eu teria que ter aqui o máximo de 4.033. Poderia arredondar ali o 0,5 para 4.034, né? Aqui já vai estar considerando a gordurinha, ó, 3.507, o estoque máximo 4.034. Seria isso que você iria colocar ali no sistema, né? Se fosse, por exemplo, 12 dias, então seria 6.012 unidades mais 15%. Quanto seria o estoque máximo? Vamos calcular. 6.012 vezes 1,15. Então dava 4.913, arredondando 4.914, né? Uma a mais ali. Deixa eu ver se eu calculei outra errada ali, né? 3.507 vezes 1,15. Aqui é isso mesmo, arredondei um para cima, aqui também arredondei um para cima. Se fosse 15 dias, já sabe como é que faz aí? Vou fazer ele e vou passar uma provinha para vocês ver se realmente vocês aprenderam, né? Então 15 dias é igual 7.515 mais um 15%. Como que ficaria, ó? Dá 7.515 vezes 1,15. 8.642, tá? Vou colocar um pontinho aqui para ficar mais fácil o entendimento ali, né? Então, pessoal, essa parte de baixo aqui, ó, seria a margem de sobra, né? Seria a gordurinha, a famosa gordurinha. Quanto que eu tenho que ter no estoque para suprir, né? Já considerando essas eventualidades. É claro que tem que ter uma questão importante aqui, que é com relação a um período sazonal ou alguma promoção, um jornalzinho que você vai fazer. Aí você teria que considerar também os dias seus de promoção, tá? Aí você teria que fazer uma análise um pouco mais detalhada para chegar no cálculo, então, considerando sua promoção, tá? Provinha para casa aqui para vocês entenderem, né? Vamos lá? Por exemplo, vamos colocar que eu quero em estoque aqui, então, para, sei lá, 21 dias. Como que seria, pessoal? Faz aí, me fala, hein? Como que seria aqui 21 dias? Como que seria 21 dias? Mais 15%. Faz aí e coloca no comentário que eu também tô curioso para ver vocês fazerem, tá? Beleza? Faz isso daí. Tira um print aí, salva, faz e coloca aí nos comentários para ver se você está acompanhando o raciocínio, né? Vamos fazer um exemplo aqui dentro do CIS agora? Ó, vamos lá. Então eu vou aqui em cadastros, produtos complementares, estoque. Vamos colocar aqui, ó, criação do estoque mínimo e máximo. Clica nele. Ó, então, eu vou pegar o código do refrigerante que eu citei, que é uma Coca de 350 ml. Vou colocar ele aqui, então, ó, vou fazer só dele, mas eu poderia fazer por fornecedor, por produto, por seção aqui, né? Tem várias opções de eu fazer. Então, eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, o código 10309 é o código da Coca-Cola. E eu vou falar para ele trazer para minha análise aqui, ó, dos últimos 30 dias. Então ele vai pegar 30 dias de venda, ver quantos que vendeu, e eu vou dizer para o sistema quanto que é a margem por o cálculo máximo, né? No caso aqui do exemplo da gente é 15%. Quantos dias você quer de estoque? Então, pessoal, aqui vocês têm que ter um pouco de atenção, porque se você fizer por sessão, ele vai pegar todos os produtos e entender que você compra, por exemplo, no nosso exemplo ali, por exemplo, para, sei lá, 15 dias. Então ele vai pegar a venda de 30 dias, divide por 30 vezes 15. Esse é basicamente o cálculo, né? Então, eu vou abrir esse produto aqui também no cadastro. Vou abrir aqui no cadastro de produto para você ver como é que tá ali o mínimo e o máximo dele, para você entender como que funciona certinho. Então, digitei o código dele aqui, vou vir aqui na aba logística e vou vir no reposição de estoque. Veja que não tem mínimo, nem máximo, nem dia de estoque. A gente vai fazer o cálculo dele aqui, ó. Vamos voltar aqui.
Vamos fazer o cálculo dele para você ver o que, que ele vai acontecer. Então, eu falei que eu quero esse produto, que ele vai analisar 30 dias, os últimos 30 dias, que eu quero 15% de gordurinha e que eu quero um estoque para 15 dias. Depois, em outro vídeo, eu posso estar falando desses diversos flags aqui de configuração. Eu vou clicar aqui para ele processar. Vou clicar em sim. Pronto, é muito rapidinho quando eu faço de um produto só, tá? Vou dar OK, vou aqui na telinha da sugestão dele, vou fechar, ó. Vou abrir aqui de novo. Olha o que, que ele fez. Então ele analisou toda a venda do produto, determinou quanto que é o estoque mínimo, quanto que é o máximo e colocou quantos dias de estoque que você tem, tendo essa quantidade, né? Você viu que interessante? Então, para essa quantidade de 15 dias, eu tenho que ter entre esse mínimo e o máximo, tá? Vamos mudar isso aqui para você ver como é que fica. Ó, eu vou abrir aqui de novo a criação do estoque mínimo e máximo e vou mudar aqui. Eu vou fingir que eu compro ele agora de, por exemplo, 7 dias. Aqui tá 15, ó. Então eu comprei ele de 7 em 7 dias. Vou mandar processar, você vai ver que a quantidade lá vai mudar. Já fez o cálculo. Vou minimizar aqui, vou abrir aqui, ó. Ó, dá uma olhada. A quantidade mudou completamente, porque agora ele vai sugerir o estoque mínimo para 7 dias, tendo esta quantidade aqui. Você entendeu? Coisa importante, pessoal. Dica, né? Vamos voltar na dica. Se você compra um produto, vamos dar um exemplo aqui. Toda terça-feira, então de terça em terça dá 7 dias, tá? Só que você compra hoje na terça para entregar, vamos supor, na quinta-feira, 2 dias de prazo, que é um dia para faturar, um dia para entrega. Só um exemplo, tá? Um dia faturamento, um dia entrega. Então você tem, na verdade, você tem que ter um estoque de gordurinha, de tudo, de pelo menos 9 dias, que é 7 mais 2 dias, entendeu? Que você comprou hoje terça, mas só vai chegar na quinta-feira, por exemplo. Então aqui, ó, em vez de você colocar 7, tenha muita atenção nisso, porque senão você vai ocasionar uma ruptura de estoque, porque você não vai ter o produto se você usar 7 dias aqui. Então você colocaria 9. Ou mais dias, né? Ah, o dia de entrega é 2. Aí você ia calculando, né? Então aqui eu colocar 9, vou processar. Você vai ver agora, ó, já calculou que de 2055 e de 2363, ó, fica olhando o que, que ele vai fazer agora. Ele vai recalcular, ó, e ele vai falar que o dia de estoque é 9 dias. Essa quantidade é para 9 dias, entre o mínimo e o máximo. Pessoal, a questão da margem ali de gordurinha, né, que eu chamo, é personalizável, você que decide. Quantos por cento do seu estoque você quer ter guardado para não faltar? 9, 10 dias, 15 dias, 30 dias, 60 dias? Então, de acordo com a seção, de acordo com o produto, de acordo com o subgrupo, você consegue fazer essa parametrização. O que não pode fazer, na minha opinião, fazer generalizado para a loja inteira, para o seu comércio inteiro, sei lá, e determinar um dia de estoque e fazer. Porque tem fornecedor que vende 15 em 15 dias, pelo menos na nossa realidade aqui, né? Tem fornecedor que vende 7 em 7 dias. Tem fornecedor que vende 30 em 30 dias, dependendo do produto, entendeu? Então, você aí com a sua expertise de compra, esse módulo aí, esse cálculo vem para incrementar, ajudar, porque você não vai precisar mais ficar fazendo o cálculo, ele faz sozinho para você, né? Você só precisa determinar o produto ou os produtos ou a seção, quantos dias você compra. E aí, em outro vídeo, a gente vai estar falando de relatórios que você consegue acompanhar os produtos que estão com estoque abaixo do mínimo ou acima do máximo. Olha que interessante, hein? Isso aí serve também para você não estourar o seu capital financeiro, né? Porque se você tem estoque além do que você vende e muito acima do normal, você também tem prejuízo financeiro ali, né? Por mais que às vezes você comprou barato o produto, pode ser que ele tá travando seu capital ali, e aí você tem que entrar no limite da conta, e aí você paga juros. Então, às vezes, a compra é excessiva, por mais que seja barata, ela tem que ser bem analisada, né? Você pode até fazer ela consciente, mas sabendo que às vezes, se você não tem um capital de giro bem alinhado, você pode
tá levando um prejuízo aí na questão de entrar num limite para pagar uma conta e tal, né? Então era isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês. Qualquer dúvida pode mandar para a gente aí. A gente trabalha aí com parte de consultoria. A gente está ajudando aí diversas empresas também a entender melhor o seu negócio, a usar melhores relatórios, operar de forma mais correta possível o sistema, porque às vezes você tem uma Ferrari na mão e você não utiliza 10% dessa Ferrari, que seria o sistema, né? Então, a gente ajuda você a usar melhor o sistema aí em todos os recursos possíveis. E é isso. Queria pedir novamente para você curtir, compartilhar e deixa aí no comentário qual que é o cálculo que vocês viram lá que eu deixei a provinha para vocês. Faça o cálculo lá, coloca no comentário que eu quero saber qual que é o mínimo, qual que é o máximo, de acordo com aquela parâmetro que eu deixei lá, tá bom? Então é isso, pessoal, que eu tenho para hoje. Qualquer dúvida, estamos à disposição. E até mais. Valeu!